Boa tarde! Começa agora o Conexões dessa quinta-feira, dia 7 de novembro. E hoje nós vamos falar sobre saúde, esporte, cultura e economia. Vem com a gente, o programa já está no ar. Seja bem-vindo e bem-vinda, você que nos acompanha ao vivo pela TV UFG ou nos assiste no YouTube em qualquer dia e horário. Eu sou a Camila Maia, uma mulher cis, de pele clara e tenho cabelos escuros, longos e lisos e olhos castanhos claros. À minha esquerda está o professor Diego Barbosa, que se descreve como um homem de pele clara, com cabelos e olhos castanhos e usa barba cheia. Ele faz a interpretação para Libras aqui no estúdio. Nós dois estamos de pé e atrás está o cenário do Conexões, em tom de azul claro, cinza e vermelho. Também há uma tela bem no centro, onde agora está o nome do programa e daqui a pouco vão aparecer o nosso direto da redação e também as nossas matérias. E a gente já começa com o direto da redação hoje. Vamos falar sobre saúde. Você sabia que, diferentemente do que muitos acreditam, o whey protein não deve ser consumido por todo mundo, viu? Pois é, a estudante de jornalismo Sara Borges traz mais informações pra gente, direto da redação. Olá, Sara, muito obrigada pela sua presença. Seja bem-vinda ao Conexões novamente. Oi, boa tarde, Camila, professor Diego, e boa tarde também para você que nos acompanha aqui no Conexões. Pois é, Camila, esse é um mito que muitas pessoas que treinam acreditam. Além de não ser recomendado para todas as pessoas, se o whey for consumido excessivamente, pode levar ao ganho de peso. Mas antes de dar mais detalhes, eu vou me apresentar. Eu sou Sara Borges, uma mulher negra de pele clara que tem os cabelos cacheados, pretos, um pouco abaixo da altura dos ombros. Os meus olhos são castanhos escuros. Continuando, o whey protein não é recomendado para todas as pessoas, não por não ser seguro ou eficaz, mas por uma razão bem simples. O objetivo do suplemento é aumentar o consumo de proteína e boa parte das pessoas conseguem a cota diária com uma boa alimentação. Por isso, a indicação só deve ser feita quando a dieta não supra a necessidade de proteína diária recomendada. Inclusive, se não houver uma rotina diária de treino e dieta, o whey por si só não faz ganho de massa muscular. Bom, interessante saber disso, né? Principalmente para quem gosta de ir para academia, gosta de tomar whey protein sempre e muitas vezes nem sabe se precisa, né? Às vezes está jogando até dinheiro fora, consumindo proteína que já consumiria na refeição. Mas eu sei que você tem mais informações para orientar as pessoas a como consumir, quando consumir, né? Para quem que realmente é indicado consumir essa proteína. Então, Camila, o ideal é se consultar com um profissional, mas de forma geral, os nutricionistas indicam o whey para os seguintes casos: atletas que precisam de uma quantidade elevada de proteínas para a síntese proteica e ganho de massa muscular, idosos com perca de massa muscular pelo envelhecimento, adolescentes em fase de crescimento e pacientes oncológicos em tratamento. E lembrando que, mesmo nesses casos citados, o uso deve ser acompanhado por profissionais. E eu finalizo contando sobre alguns mitos e verdades sobre o uso do suplemento. Primeiro, que o whey deve ser consumido depois do treino para fazer efeito. Na verdade, é o contrário. Estudos mostram que distribuir o consumo de proteína ao longo do dia promove melhores resultados na síntese proteica, ou seja, aumenta a eficácia. Então, não tem comprovação científica de que quebrar o jejum com ele ajuda no emagrecimento. Um outro medo de muitas pessoas é que o uso afete os fígados e os rins. O consumo adequado de proteína, sendo de forma suplementar ou não causa problemas renais ou no fígado. E por último, por ser feito à base de proteína de leite, existe o mito de que ele não pode ser ingerido por intolerantes à lactose. Mas, na verdade, basta escolher o tipo de whey certo. O suplemento concentrado costuma ter grandes quantidades de lactose e, consequentemente, pode gerar desconfortos gastrointestinais para algumas pessoas. Já o whey isolado pode ser a melhor opção nesses casos, já que é a forma mais pura da proteína do soro do leite.
E você, Camila, faz uso do whey ou de algum suplemento alimentar? Olha, já fiz um tempo atrás quando fazia academia regularmente, hoje não faço uso de nenhum suplemento, mas boas dicas, se eu quiser voltar a consumir, vou procurar, né, um nutricionista ou um nutrólogo e seguir essas orientações então. Obrigada, viu, Sara? Boa tarde para você. Até mais. Tchau, tchau, Até Camila, mais. Diego e você que nos acompanha aí. Bom, dicas importantes, né, para você que gosta então de fazer atividade física. E tem uma dica muito importante agora também, ela é cultural. O espetáculo Alice no País das Letras retorna aos palcos de Goiânia no próximo domingo, às 5 horas da tarde, no Teatro Madre Esperança Garrido. Essa peça da companhia de teatro Carlos Moreira traz uma releitura da clássica obra de Lewis Carroll e aborda temas importantes para o público infanto-juvenil, como a importância da leitura, o respeito ao próximo, a resolução de conflitos e o uso da tecnologia no universo infantil. A classificação desse espetáculo que você está vendo aí na tela é livre e os ingressos estão à venda. A meia entrada custa R$ 35 e a inteira custa R$ 70. Esses ingressos podem ser adquiridos pelo telefone 629 9142 6714 62991426714. E mais informações você pode ter também no site teatrocarlosmoreira.com.br, teatrocarlosmoreira.com.br. A gente vai para um rápido intervalo agora e daqui a pouquinho volta com mais informações para você. Estamos de volta com Conexões dessa quinta-feira e agora a gente traz algumas informações nacionais no nosso giro de notícias. Bom, a gente começa falando sobre a Previdência Social. É porque as contas da Previdência fecharam o mês de setembro com um rombo de 26 bilhões de reais, segundo dados do Ministério que foram obtidos pela TV Globo e divulgados pelo portal G1. Isso significa que o governo federal gastou bem mais para pagar aposentadorias e pensões do que conseguiu arrecadar para bancar esses benefícios. E com o resultado de setembro, o déficit da Previdência no ano acelerou. Ficou quase em 20% maior do que aquilo que foi registrado no mesmo período do ano passado. Naquele momento, esse déficit chegou a 22 bilhões de reais. E agora a gente fala de desmatamento. Bom, o desmatamento na Amazônia Legal apresentou uma redução de 30% em 2024, em comparação com o ano anterior. Esse é o menor índice já registrado nos últimos 9 anos, de acordo com o projeto de monitoramento do desmatamento da Amazônia Legal, feitos pelo INPE. Nos municípios que são considerados prioritários pelo governo federal, 78% apresentaram queda nos índices de desmatamento. Já nos outros 23% dos municípios, o problema ainda persiste e teve aumento, infelizmente. Outro dado importante aponta que a primeira redução de desmatamento no Cerrado desde 2019 também foi registrada. O bioma registrou uma queda de 25% no desmatamento em relação ao ano passado. Os 76% desses registros seguem concentrados em alguns estados: Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Eles fazem parte do Matopiba, é uma nomenclatura, né, dada a essa região, e que é a principal fronteira agropecuária do Cerrado. Bom, mas foi registrada uma queda significativa dos índices nesses estados também, em comparação com o período imediatamente anterior, né, em comparação com o ano anterior. Bom, e agora a gente fala sobre violência. Mais de 4.000 pessoas foram mortas por policiais no Brasil, somente no ano passado. Em cerca de 3.000 desses casos, foram disponibilizados os dados de raça e cor. E esses dados apontam que 87% das vítimas eram pessoas negras. E esses números também, eles na verdade estão no 5º boletim Pele-Alvo, mortes que revelam um padrão.
produzido pela Rede de Observatórios da Segurança. Os dados foram obtidos por meio da Lei de Acesso à Informação em 9 estados diferentes. E em todos eles, o padrão é de uma proporção muito alta de pessoas negras mortas por intervenção do Estado. Na Bahia e no Pernambuco, por exemplo, essa taxa gira em torno de 95%. E para a cientista social e coordenadora da rede, a Silvia Ramos, esses números são escandalosos e reforçam um problema estrutural do Brasil. Bom, e agora a gente volta a falar sobre saúde. Para te contar que desde o início da pandemia de Covid-19, as teleconsultas têm se popularizado cada vez mais no Brasil. Você com certeza fez uma já, né? Bom, mas afinal, será que esse método facilita ou dificulta a vida do paciente e do médico? Você confere mais informações na nossa reportagem. Ana Beatriz está há cerca de 8 meses tendo consultas psiquiátricas de forma online. Direto de casa ou em qualquer lugar onde haja conexão com a internet, a estudante consegue receber atendimento e, assim, encaixar o tratamento no dia a dia. Eu tenho uma rotina muito corrida, eu tenho aulas durante a manhã e já entro no meu estágio durante a tarde, já a partir do meio-dia. Então, além disso, meu estágio também é muito longe aqui lá da faculdade. Então, eu já tenho uma rota de ônibus muito corrida, é por volta de 1h30 para ir, 1h30 para voltar. Então, aí no meio é muito difícil encaixar uma consulta presencial em mais um local, que eu teria que pegar o transporte público de novo. Vez ou outra eu ainda tenho consultas presenciais com ele, quando a gente ainda consegue, mas quando a gente não consegue, ele atende por telemedicina sem problemas. Após a pandemia, os atendimentos via telemedicina mais que dobraram no Brasil. Segundo dados da Federação Nacional de Saúde Suplementar, esse aumento foi de 172% das consultas à distância em 2023. Isso em relação a 2020 até o final de 2022. E agora, em 2024, este tipo de atendimento continua a crescer. As teleconsultas a gente viu que tem avançado nos últimos anos, né? Principalmente nos estabelecimentos públicos também. Não vai substituir o contato pessoal, né? Geralmente o primeiro contato dos médicos tem que ser um contato pessoal e tal, mas às vezes, dependendo do tipo de tratamento, do tipo de acompanhamento, pode ser feito à distância. Para Ana Beatriz, por mais que a teleconsulta seja um método prático, o contato pessoal com médicos e enfermeiros em casos de maior emergência ainda é priorizado. Eu acredito que em alguns momentos é preciso exames que demandam o toque físico, né? Mas eu acredito que em muitos casos ela seja muito útil para momentos em que você não está assim tão bem para conseguir se deslocar. Talvez as pessoas que, né, vivem sozinhas também pode ajudar. Ou então consultas que às vezes não demandam esse tipo de toque físico. Você pode só, por exemplo, enviar os exames e continuar conversando com o seu médico. Eu acredito que pode ajudar muito para pessoas que têm a rotina corrida como eu, ou até mesmo se tem algum tipo de problema de locomoção. Agora chegou a hora da gente divulgar vagas de emprego. O Feirão de Empregos do Colégio Tecnológico de Goiás é realizado até o próximo sábado e oferece mais de 10.000 vagas em 16 municípios goianos. Aqui em Goiânia, quem quiser se candidatar às vagas de emprego devem comparecer ao Cotec Sebastião de Siqueira. Ele fica na Avenida Alexandre de Moraes, no Parque Amazônia. Nesse local, você pode se inscrever também em cursos gratuitamente e participar de atividades interativas, como oficinas de segurança no trabalho e primeiros socorros. Lembrando, claro, de levar seus documentos pessoais, para fazer a inscrição. E o feirão será realizado, então, hoje e sexta-feira, entre 8 horas da manhã e 5 horas da tarde, e também no sábado, das 8 horas da manhã ao meio-dia. Você tem, então, aí mais 3 oportunidades de buscar um novo emprego. E para encerrar o programa de hoje, a gente traz informações esportivas que aconteceram nos últimos dias, né? E quem fala sobre isso são os doutores da bola.
fim da linha para os goianos do Brasileirão de Aspirantes. Mas antes de te contar sobre isso, vou fazer a minha autodescrição. Meu nome é Matheus Oliveira, sou um homem de pele branca, cabelos e olhos castanhos e não possuo barba nem bigode. Enfim, aqui no estádio da Serrinha, o Goiás foi goleado pelo Mirassol na última rodada da primeira fase, pelo placar de 5-2. O Goiás marcou com Wendel e Simeone, enquanto o Mirassol marcou com Juninho, Cauã, Enzo Henrique, Henry e João Pedro. E com esse resultado, o time esmeraldino se despediu da competição, assim como o arquirrival Vila Nova, que foi até Santos e perdeu para a equipe da casa pelo placar de 2-1. Dessa forma, os goianos encerram as suas participações no Brasileiro de Aspirantes Sub-23. Olá para você que nos acompanha na TV UFG. Acabou de acontecer aqui no estádio Antônio Ascioli a partida entre o Atlético Goianiense e o Dragão contra o Atlético Mineiro, o Galo. Eu sou o Igor Soares, sou um homem jovem, uso óculos, pele parda e cabelo crespo. E estamos aqui, o Doutores da Bola, novamente, para falar de mais uma partida do Campeonato Brasileiro que aconteceu aqui no estádio Antônio Ascioli, no Castelo do Dragão. O Atlético Goianiense saiu vencedor numa partida árdua contra o Atlético Mineiro. Até o segundo tempo, no final do segundo tempo, aos 45 minutos de jogo, estava tudo empatado, 0-0, mas aí Janderson, que havia entrado no segundo tempo, marcou o gol para o Atlético Goianiense. O Atlético Mineiro, que tem um encontro com o Flamengo na final da Copa do Brasil no próximo domingo, e o Atlético Goianiense, que já está virtualmente rebaixado para a Série B, mas ainda tenta dar orgulho para o seu torcedor aqui no estádio Antônio Ascioli, ganhando as suas partidas que ainda restam em casa, tentando marcar os 3 pontos, e vai em busca de terminar com dignidade esse campeonato, essa temporada do Brasileirão Série A, mas já pensando em 2025, com um técnico interino. O técnico Humberto Moser foi demitido, então o presidente Adson Batista tenta planejar o 2025 do Atlético, mas terminar o 2024 com muita dignidade. E é assim que a gente finaliza o Conexões de hoje. Se você quiser fazer alguma sugestão, entre em contato com a gente. Nosso WhatsApp vai aparecer aqui na tela. É o 629-9181-1406. 629-9181-1406. Você também pode acompanhar as nossas redes sociais e conferir todas as novidades da TV UFG. Eu e o professor Diego ficamos por aqui. Muito obrigada pela sua presença e pela sua audiência. Amanhã a gente finaliza a semana com mais conexões ao meio-dia. Muito obrigada. Tchau, tchau.